Considerado o primeiro deputado evangélico do Brasil, o pastor metodista Guaraci Silveira chegou à Assembleia Constituinte nos anos 30 para defender os interesses dos protestantes, na época uma pequena minoria. Mas as bandeiras que ele defendia podem causar estranheza a quem acompanha a atual bancada evangélica no Congresso Nacional. Silveira era a favor do divórcio, tentou impedir que as escolas públicas tivessem aula de religião e foi contra inserir o nome de Deus na Constituição. Mais de 90 anos depois, os evangélicos foram centrais para eleger Jair Bolsonaro em 2018 e tiveram grande peso na expressiva votação do presidente em 2022, apesar da derrota para Luiz Inácio Lula da Silva. É saber que naquela cadeira presidencial lá em Brasília, não tem sentado nela um comunista. Dizer lá que tem o homem que acredita em Deus. O avanço da população evangélica, que pode superar numericamente a de católicos a partir de 2030 e ganha cada vez mais influência, também é acompanhado de desconhecimento e preconceito sobre quem eles são, o que pensam e como votam. O que é ser evangélico? Evangélicos é como são chamados parte dos seguidores das denominações religiosas que vieram da Reforma Protestante. Isso inclui todas as igrejas cristãs criadas a partir das ideias de Martinho Lutero, desde os luteranos até a Igreja Universal do Reino de Deus. Eu vou falar dele já já. Teoricamente, protestante e evangélico seria a mesma coisa, mas o antropólogo Juliano Speyer explica que muitas vezes evangélico é usado para se referir ao protestante mais pobre e protestante para se referir a pessoas de classe média e alta. Alguns deles rejeitam ser chamados de crente ou evangélico, preferindo se identificar como cristãos. Além disso, os protestantes costumam ser divididos em 1. Protestantes históricos, que vêm das correntes surgidas na Europa no século XVI, como os calvinistas, luteranos e anglicanos. 2. Pentecostais e neopentecostais, que defendem um contato com Deus menos formal e mais emocional. Agora vamos voltar a Martinho Lutero, em 1517. Naquele ano, o monge católico e teólogo alemão pregou suas 95 teses na porta de uma igreja alemã. Seus escritos atacavam abusos e fraudes de lideranças católicas e a venda de indulgências na igreja. Para Lutero, as pessoas deveriam ser salvas por meio da sua fé em um contato direto e individual com Deus e não por meio de perdões concedidos por líderes católicos, de indulgências vendidas ou de intermediários para entender a mensagem de Deus. As ideias e ações de Lutero se espalharam como pólvora pela Europa. De um lado, ele acabou condenado por heresia e excomungado pela Igreja Católica. De outro, começou a ganhar seguidores, que viriam a ser conhecidos como luteranos ou protestantes. Esse nome vem do protesto que eles fizeram contra a política religiosa do catolicismo. Já o pentecostalismo veio muito mais tarde, no século XX, nos Estados Unidos. Surgiu entre pessoas mais pobres e menos favorecidas. Em linhas gerais, os pentecostais acreditam que a fé precisa ser uma experiência poderosa e que os crentes são movidos pelo poder de Deus. A forma de orar pentecostal, por exemplo, é menos formal e mais emocional do que a tradição católica. As várias correntes protestantes começaram a chegar ao Brasil ainda no século XVI, mas só se consolidaram mesmo no século XIX. O luteranismo e o anglicanismo foram trazidos principalmente por imigrantes alemães e ingleses. O calvinismo, difundido pelo teólogo francês João Calvino, veio em seguida e se espalhou graças ao trabalho de missionários de correntes como a presbiteriana e a metodista. Já o movimento pentecostal, que não é uma igreja em si, mas várias denominações que discordam em diversos aspectos, chega ao Brasil ainda no início do século XX. Especialistas falam em 3 ondas de expansão pentecostal no país. A primeira onda tem um de seus marcos em 1911, ano em que missionários suecos fundaram a Assembleia de Deus no país. Hoje a Assembleia de Deus é a mais popular denominação pentecostal, com 1/3 dos evangélicos no Brasil. A segunda onda pentecostal ganha força nos anos 50 e 60, com denominações como Brasil para Cristo e Deus é Amor.
A terceira onda, a partir dos anos 70, quando foi fundada a Igreja Universal do Reino de Deus, é mais ligada ao neopentecostalismo. Veja a explicação do sociólogo Ricardo Mariano. Ter um encontro com Cristo passou a significar gozar de uma vida próspera e feliz, ou a certeza de poder contar com a efetiva intervenção divina em toda circunstância, até para satisfazer ambições materiais. Hoje no Brasil, a face típica do evangélico é feminina, negra e jovem. 58% são mulheres, 59% são pretos ou pardos e mais de 60% têm entre 14 e 44 anos, segundo uma pesquisa do Datafolha de 2020. No século XXI, os evangélicos se tornaram uma potência política e social no Brasil e na América Latina como um todo. No Brasil, 3 teologias foram influentes nisso. A teologia da prosperidade, desfrutar o mundo criado por Deus; a teologia da guerra espiritual, purificar o mundo dos demônios do mal; a teologia do domínio, conquistar o poder e comandar o mundo segundo a palavra de Deus. Segundo o antropólogo Juliano Speyer, na teologia da prosperidade, o fiel é estimulado a atuar de maneira empreendedora para enfrentar as adversidades da vida. Ele explica que parte do crescimento das igrejas evangélicas se dá justamente porque entrar para a igreja traz uma melhora nas condições de vida do brasileiro mais pobre. Imagine num exemplo uma pessoa alcoólatra que encontra apoio na igreja para se livrar do vício. Isso tende a melhorar suas relações familiares, sua autoestima, disciplina para o trabalho e cuidados com a saúde. Juliano Speyer agrega que a igreja também é fonte de conforto emocional, dinheiro em momentos de dificuldade, acesso a empregos, consulta com profissionais de saúde, encontros com advogados ou com representantes do poder público e até vagas em clínicas de desintoxicação. Para milhares de imigrantes rurais que saíram do interior do Nordeste, por exemplo, umas grandes cidades, as igrejas pentecostais serviram de rede de apoio. Mas a teologia da prosperidade enfrenta resistência entre protestantes históricos, que acham que o progresso econômico resulta de um estilo de vida austero vindo do trabalho e da produção de riqueza. Para Juliano Speyer, o incômodo em relação à teologia da prosperidade, mais ligado a setores da classe média alta da sociedade, seria, entre aspas, uma desaprovação a que o pobre ambicione para si aquilo que faz parte da vida dos brasileiros mais ricos, como viajar de avião, fazer turismo para o exterior e consumir produtos caros. E como a política entra nessa história? Um dos marcos na participação política de evangélicos no Brasil se deu nos anos 80, quando o lema "crente não mexe com política" perdeu força para o "irmão vota em irmão". Desde então, o pano de fundo para o avanço dessa ideia é a crise de ideologias e dos partidos políticos tradicionais brasileiros. Mas os evangélicos costumam ser alvo de preconceito de diversos lados. Às vezes são pejorativamente chamados de fanáticos e hipócritas, por supostamente praticarem o oposto do que pregam. A pauta defendida pelos evangélicos no debate público foi resumida desse jeito pelo antropólogo Ronaldo Almeida. A defesa da moral contra o aborto ou a educação sexual em escolas, o discurso da ordem a favor do endurecimento das leis penais, a defesa de um Estado menos intervencionista nas relações sociais e econômicas e a demonização de adversários políticos e religiosos, ou seja, da esquerda e das religiões fora da tradição judaico-cristã. Muitas das pautas foram historicamente compartilhadas com os católicos, mas, ao longo dos anos, lideranças católicas se tornaram mais cautelosas em se posicionar politicamente, enquanto as evangélicas seguem o caminho inverso, explica a brasilianista e cientista política americana Amy Erica Smith. A presença evangélica na crescente direita ideológica só tende a crescer nos próximos anos. Entre os evangélicos brasileiros, a defesa de políticas que promovem posições conservadoras em questões de sexualidade e família parece estar crescendo com fortes ligações à missão teológica. A Frente Parlamentar Evangélica, conhecida como Bancada Evangélica, tem grande influência no Congresso. Ao se associar a outros grupos de interesse, como a bancada ruralista, por exemplo, ela consegue avançar ou barrar projetos sem precisar ser majoritária na Câmara. Vamos ao último ponto.
o impacto do voto evangélico. No segundo turno da eleição presidencial de 2018, os evangélicos foram uma força crucial para eleger Jair Bolsonaro. Quase 70% dos evangélicos votaram nele. Nas eleições de 2022, Bolsonaro perdeu para Luiz Inácio Lula da Silva, mas estima-se que tenha recebido 26,1 milhões de votos de evangélicos contra 11,7 milhões recebidos por Lula nesse público. O elo e o combustível da nova onda conservadora foi o antipetismo, que conseguiu sintetizar todos esses diversos afetos difusos na sociedade, como a fobia entre as novas identidades de gênero e outras pautas minoritárias, a nostalgia da ordem militar e o ódio contra a corrupção na política. A identificação dos evangélicos com Bolsonaro se deu também por outro motivo crucial. Nas últimas 3 décadas, eles passaram de grupo ressentido que se sentia humilhado cultural e socialmente para uma camada social organizada, heterogênea, mas com forte representação cultural e política. Tanto que um dos versículos mais populares entre os evangélicos pentecostais já foi repetido algumas vezes por Bolsonaro e sua família: os humilhados serão exaltados. Mas, novamente, os evangélicos não são um grupo uniforme, formado apenas por pessoas com as mesmas posições políticas. Inclusive, muitos evangélicos reclamaram de se sentir acuados e até mesmo perseguidos por suas igrejas diante de apelos por votos em Bolsonaro, como a BBC News Brasil mostrou numa reportagem. A cientista política Ana Carolina Evangelista explica que, além da identidade religiosa, outras demandas sociais e econômicas pesam na escolha eleitoral do público evangélico. Mas ela ressalta que a agenda moral ainda tem o papel de acionar medos e pânicos no eleitorado religioso, ao tocar em temas como a proteção da família e ordem na segurança pública. E esses medos têm sido utilizados, segundo ela, na política e em campanhas eleitorais para atrair o voto de evangélicos. Com isso eu fico por aqui, mas você pode ver mais vídeos do nosso glossário de política no canal da BBC News Brasil no YouTube. A gente criou uma playlist com todos eles, que eu vou deixar aqui na descrição. Obrigada e até a próxima!